Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estudaremos velocidade. Leitura do livro didático, página 151 à página 153. Analisaremos então essa imagem. Temos uma pessoa, né, se exercitando, está correndo. E esse correr, né, está nos indicando que é um correr um pouco mais rápido, né? Então, ele contém uma certa velocidade, tá? É isso mesmo, pessoal. Então, velocidade, é uma grandeza que expressa a rapidez. Velocidade, então, significa, né, relação entre deslocamento de um corpo em um determinado tempo, tá? Então, denominamos, então, velocidade instantânea e também velocidade média. Então, qual é o conceito de velocidade instantânea? É aquela onde o móvel está percorrendo naquele determinado instante dentro daquela trajetória, tá? A velocidade média é quando você calcula todo o percurso da trajetória e faz uma média daquela velocidade. Por exemplo, saímos aqui de Cascavel até Curitiba, eu quero calcular todo esse trajeto, Cascavel a Curitiba. Faço o cálculo, a minha velocidade média é aproximadamente 80 km por hora. Por quê? Ocorrerá momentos que eu vou acelerar e também momentos que eu vou diminuir essa velocidade. Então, a velocidade média é um cálculo, né, que eu percorri aproximadamente dentro daquela trajetória. E a velocidade instantânea é utilizando o mesmo exemplo, se eu sair aqui de Cascavel até Curitiba, mas cheguei, vamos dizer assim, em Bema, né, que é próximo. Cheguei ali em Bema, recebi uma ligação e alguém me pediu, olha, qual é a sua velocidade nesse instante? Tá? Eu vou passar, a minha velocidade nesse instante é 60 km por hora. Então, velocidade instantânea é aquele exato momento dentro daquela trajetória, tá? E velocidade média é quando, né, eu quero expressar toda a velocidade dentro de uma trajetória. A fórmula, então, da velocidade média é velocidade média é igual ΔE sobre ΔT, tá? Esse ΔS, ele está indicando uma variação de espaço, uma variação de deslocamento, tá? E o ΔT, uma variação de tempo. Então, toda vez que eu encontrar um delta dentro da física, ele está indicando uma variação, tá? Então, lembre que na variação do espaço, eu vou sempre calcular, então, a posição final menos a posição inicial e no tempo a mesma coisa, o tempo final menos o tempo inicial. A fórmula geral, então, é velocidade média igual sobre ΔS sobre o ΔT. E também eu posso, dentro dessa fórmula geral, eu posso encontrar o tempo, né? Eu quero encontrar o tempo dentro daquela equação. Ou também eu posso calcular, né, o espaço, tá? Então, utilizando essa fórmula geral, eu consigo, então, encontrar os outros elementos. Veremos um exemplo, tá? Se um carro deixa a cidade A às 10 horas e chega à cidade B, que é distante, né, a distância entre eles é de 160 km, às 12 horas, né, ele percorreu 160 km em 2 horas. Como que eu faço esse cálculo? Lembra que a fórmula é velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Aqui eu tenho dois tempos, então eu faço tempo final, os 12, né? Menos o tempo inicial, que é o 10. Então, faço 12 menos 10, que me dará o resultado de 2 horas.
essas 2 horas, então, eu vou dividir pela minha variação de deslocamento, que é os 160 quilômetros. Eu pego, então, esses 160, divido por 2, que dará o resultado de 80 quilômetros, tá? Isso corresponde que ele se deslocou 80 quilômetros em 1 hora de viagem. Logo, então, podemos dizer que sua velocidade média é de 80 km por hora. Nós também temos outra unidade de medida, tá? Que é o metros por segundo. Então, se caso algum desses elementos estivesse em metros ou em segundos, eu teria que transformar, tá? Mas como todos os dados estão iguais, não preciso. Então, se caso o exercício peça em quilômetros por hora ou metros por segundo, eu tenho que ficar atento se vou precisar transformar, então, esse resultado, tá? Então, nessa situação, como o veículo não alterou o sentido do seu movimento, o deslocamento é igual, né, em toda a distância percorrida, tá? Então, nessa imagem está a resolução do exercício anterior. Então, o deslocamento da cidade A até o B, então a sua trajetória, tá? Lembre que ele me deu 2 referências de tempo, mas de deslocamento apenas 1. Igual foi representado aqui, né? O deslocamento final menos o inicial. Era só 160, então não precisei utilizar a conta aqui. E ele me deu o tempo, né? O tempo inicial e o tempo final. Tempo inicial de 10 horas, tempo inicial de 12 horas, tá? Aqui nós temos uma variação, então eu coloco o tempo final menos o tempo inicial. Meu tempo final é de 12, né? Menos o meu tempo inicial, que é de 10, que é igual, então, 12 menos 10 é igual a 2 horas. Utilizando a fórmula, né, que é a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, então, utilizando a fórmula, então, vou colocar 160, que é a variação do meu deslocamento, menos as 2 horas, que é a minha variação do tempo que eu fiz aqui em cima, né, resolução aqui em cima, que vai dar o resultado, então, de 80 km por hora. No Sistema Internacional de Medida, a grandeza velocidade, tá? Ela é medida em metros por segundo, tá? Mas, no dia a dia, é comum utilizarmos quilômetros por hora. Por isso que é muito importante, né, sabermos como transformar essas medidas. 1 quilômetro corresponde, né, a 1000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que 1 quilômetro, né, responde a 1000 metros, 1 hora a 3.600 quilômetros, que 1 metros por segundo, tá? Corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Então, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, né? Corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Então, no exercício, eu preciso transformar essas unidades. Eu vou colocar lá. O exercício está em quilômetros por hora, mas ele pede a resposta em metros por segundo. Então, vou pegar o resultado e vou dividir por 3,6. Ou ao contrário, né? O exercício está em metros por segundo e ele quer uma resposta em quilômetros por hora. Então, eu vou pegar o resultado e vou multiplicar por 3,6. Movimento uniforme, tá? Então, movimento uniforme é quando o movimento onde a velocidade é constante dentro do percurso, né? E o tempo também são iguais, né?
Iniciamos aqui, ó, nessa imagem, iniciou com 100 quilômetros, no primeiro segundo também continuou com 100, no segundo com 100 e assim sucessivamente, né? Dentro do nosso dia a dia, é difícil encontrarmos isso, tá? É sempre o tempo, a distância percorrida e os tempos iguais, sem alterar isso, tá? Então, quando isso não se altera, nem a distância e a velocidade dentro de um tempo, nós chamamos de movimento uniforme, ok? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.